FEAC na Escuta, um podcast da Fundação FEAC. Poder envelhecer de maneira ativa, saudável e com direitos é um desafio para todas as pessoas, e proporcionar condições para que isso ocorra é um dever de toda a sociedade. A campanha Junho Violeta, mês de conscientização sobre a violência contra idosos, teve como tema em 2022 o combate ao idadismo, conceito que define o preconceito e discriminação por idade, também chamado de ageísmo ou etarismo. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, 1 em cada 2 pessoas no mundo tem atitudes discriminatórias que pioram a saúde física e mental dos idosos e reduzem sua qualidade de vida, quadro que se agravou durante a pandemia. E por isso, em Campinas, a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos busca enfocar a maturidade pelas lentes da proteção, dos direitos, da autonomia e da qualidade de vida. Lançou no mês passado a campanha Idadismo. Em Campinas, o preconceito com idade não tem vez. E promoverá ações voltadas ao tema até o final do ano. A advogada Carla Borg, coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, é nossa convidada para o FEAC na Escuta desse mês. Ela nos conta um pouco sobre o trabalho desenvolvido em Campinas. A coordenadoria acaba trabalhando muito próximo ao Conselho Municipal do Idoso de Campinas. É importante salientar isso, por quê? Porque nós temos objetivos comuns, né? De resguardar e dar efetividade aos direitos da pessoa idosa. E um fato bem curioso e que a gente tem que sempre colocar é que Campinas foi uma das primeiras cidades a possuir Conselho Municipal do Idoso. A Lei de Criação do Conselho Municipal do Idoso ela é de 1992. Enquanto a Lei de Políticas Públicas do Idoso, que institui os conselhos, é de 1994. O município sempre foi pioneiro na defesa dos idosos, né? Pois desde 1982 possuía uma comissão que integrava o poder público e a sociedade civil a fim de estabelecer políticas públicas efetivas no atendimento aos idosos do município. E o que a coordenadoria faz, né? Nós trabalhamos numa política mais transversal, né? Ou seja, a função da coordenadoria é formular, propor, né? Coordenar e implementar projetos ou programas, né? Que visem assegurar a efetividade dos direitos da pessoa idosa. Nesse mês, nós articulamos junto à rede, as intersetoriais, aos CRAS e as demais secretarias, rodas de conversa com grupos de idosos, para a gente falar sobre o envelhecimento. E com isso nós falarmos sobre o idadismo, que foi tema da nossa campanha desse mês do Junho Violeta. Queremos trabalhar o ano inteiro. Qual o cenário que temos hoje neste pós-isolamento social no município de Campinas? A campanha do Junho Violeta ela tem uma importância muito grande, né? Que é o combate à violência contra a pessoa idosa. E a sociedade precisa se conscientizar que esse tipo de violência ocorre, né? É um problema social vivido diariamente por muitos idosos. A violência contra a pessoa idosa, ela ocorre principalmente nos domicílios, no ambiente intrafamiliar. Então, assim, os números do sistema de notificação de violência do nosso município, ele mostra o quê? Que de 2019 a 2021, houveram 336 notificações de violência contra a pessoa idosa. 90% desses casos ocorre dentro da residência do próprio idoso, né? E os agressores são filhos, filhas, genros e o próprio companheiro, já que 70% dos casos de violência contra a pessoa idosa ocorrem contra a idosa, né? Contra a mulher. Então, é importante todos esses dados. Então, essa veio uma campanha. Ano passado, nós fizemos a campanha
visando conscientizar a população dos tipos de violência existentes, violência física, psicológica, abandono, negligência financeira e o idadismo, né, que consta como uma violência também, né? E esse ano resolvemos trabalhar efetivamente o tema, né, idadismo em Campinas, o preconceito com a idade não tem vez, porque a Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas de Direitos Humanos iniciaram ano passado, né, em 2021, a campanha mundial de combate ao idadismo. E o idadismo, ele prejudica não só a saúde, né, mas o bem-estar. E por que o idadismo, já que o idadismo é o preconceito com a idade? Porque a maior vítima, segundo esse relatório da ONU, é a pessoa idosa. Por isso que a gente resolveu trabalhar esse tema. Então, a campanha, ela visa não só conscientização, mas também debates, criação de políticas mesmo, para a efetividade dos direitos da pessoa idosa. É verdade, o Brasil envelheceu. E para tratar melhor e promover maior qualidade de vida à população idosa, é preciso atuar em muitas frentes. Qual é o papel da educação neste processo? Por que a educação é importante nesse processo, né? Porque educando se diminui o preconceito, diminuindo o preconceito, se fala mais em políticas públicas, se fala muito mais em efetividades dos direitos da pessoa idosa. Então, algumas vezes eu dou um exemplo. A gente fala muito sobre como que é a adolescência, a pré-adolescência, temos livros, né, rodas de conversa, mas a gente conversa muito pouco sobre o envelhecer, né? E o envelhecer é importante a gente conversar o que vai ocorrer com o nosso corpo, o que vai ocorrer conosco, ter consciência disso, porque tendo consciência disso, você também pode evitar alguns problemas, como de queda, que existe na saúde um estudo que a queda é um dos maiores acidentes com a pessoa idosa que ocorre, né? Então é muito importante isso e causa muito, não só a queda, né? Mas vem consequências dessa queda, né? Que precisam ser trabalhadas depois. Então, quando a gente toma consciência do que é o envelhecer pra gente, como vai ser o nosso corpo, o que eu preciso fazer, quais atitudes tomar, eu tenho uma maior qualidade de vida, um envelhecimento saudável. E aí, quando você fala em idadismo, você também fala assim, peraí, você tem um preconceito de que é um idoso na sua cabeça. Então, você sempre pensa no idoso, numa pessoa frágil, numa pessoa que usa bengala, né, uma pessoa que precisa de cuidados. E dificilmente a gente pensa no idoso numa pessoa ativa, numa pessoa dinâmica. E hoje em dia está se mudando isso, né? Os idosos estão ativos, estão dinâmicos e por isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais a educação. Então, assim, falar do envelhecer, o envelhecer, na verdade, não ocorre só depois de uma faixa etária da sua vida. Nós começamos a envelhecer a partir do momento que nós nascemos. Então, a gente precisa conversar de todas as fases, não só da infância, da adolescência, da juventude, mas também do envelhecer. Este foi o FEAC na Escuta. Para mais informações, visite www.feac.org.br.